O ovo, o alimento mais completo da natureza. Olá! Hoje a gente vai falar de um alimento que, olha, tá em praticamente toda a cozinha, né? O ovo. Só que ele parece viver numa crise de identidade. De um lado, tem gente que chama de superalimento. Do outro, ele passou anos, décadas, sendo visto como o grande vilão do colesterol. Pois é, a confusão é grande. A gente ouve de tudo. Então, para a gente finalmente separar o que é verdade do que é mito, a gente pegou um material super completo. Temos os dados brutos de nutrição do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É a fonte mais detalhada que existe. E junto com isso, uma análise científica bem profunda, um infográfico para ajudar a visualizar tudo e uma tabela super prática. Um material excelente. A nossa missão aqui é simples, né? Usar tudo isso para decifrar o que tem de verdade dentro do ovo e decidir, de uma vez por todas, se ele é amigo ou inimigo da dieta. Bora desvendar esse mistério? Vamos começar pelo mais famoso, o que todo mundo fala, a proteína. Todas as nossas fontes usam umas palavras bem fortes, tipo perfeita, altíssima qualidade e até padrão ouro. Padrão ouro soa como um baita elogio, mas isso tem um significado técnico, né? Não é só força de expressão. Exato, não é marketing. Padrão ouro significa que a proteína do ovo é a régua que a gente usa para medir a qualidade de todas as outras. Carne, leite, soja, o que for. A proteína do ovo é a referência máxima. Anota 10. Anota o 10. E a análise científica que a gente tem aqui mostra o porquê com os dados técnicos. Por exemplo, o valor biológico, ou BV. Ele mede o quanto da proteína que a gente absorve o nosso corpo realmente consegue usar. A do ovo fica entre 94 e 100. 100 é o máximo possível. É perfeição. Entendi. Então, o valor biológico é tipo uma nota de eficiência. Quase nada do que a gente come se perde. O corpo aproveita tudo. E isso, aproveitamento quase total. E tem outras métricas que confirmam isso. Tem uma chamada PDCA-ESS, que avalia se a proteína tem todos os tijolos que o corpo precisa, que são os aminoácidos essenciais. A nota do ovo, 1.0, a mais alta. A mais alta de novo. E tem outra ainda mais moderna, o DIAASS, que também coloca o ovo lá em cima, com nota acima de 100. Resumindo, em qualquer teste de qualidade de proteína, o ovo tira 10 com louvor. E a quantidade também é boa, né? Os dados do USDA falam em 12,6 gramas de proteína para cada 100 gramas de ovo. Mas o que torna essa combinação de aminoácidos tão completa? É o que a gente chama de perfil de aminoácidos completo. O nosso corpo precisa de 9 aminoácidos que ele não consegue produzir sozinho, os essenciais. O ovo não só tem todos os 9, como ele entrega nas proporções ideais para o corpo humano usar para construir tudo. Músculo, hormônio. Ah, interessante. A gente olha a lista do USDA, a gente vê lá. Leucina, lisina, valina. São nomes que quem treina conhece bem, né? Essenciais para a recuperação. O ovo tem tudo isso prontinho. Espera um pouco. Lendo aqui a análise, ela diz que a digestibilidade da proteína no ovo cru é de só 51%. Isso tá certo? Porque a imagem do atleta batendo o ovo cru na vitamina é o clássico. Isso muda tudo. Esse ponto é, assim, fundamental. E é um mito que custa morrer. Sim, o dado está corretíssimo. A ciência é muito clara nisso. No ovo cru, o seu corpo só aproveita metade da proteína. Quando a gente cozinha o ovo, esse número pula para mais de 90%. Metade? É um desperdício enorme. Total. O calor faz duas coisas, basicamente. Primeiro, ele meio que desdobra as moléculas de proteína e isso deixa elas muito mais fáceis para as nossas enzimas quebrarem. Entendi. E segundo, o calor desativa umas substâncias na clara crua que literalmente atrapalham a digestão. Elas bloqueiam as nossas enzimas. Pô, então aquela cena de filme de tomar vitamina com ovo cru não é só arriscada por causa de salmonela, é jogar proteína fora. Exatamente. É um desperdício de proteína da mais alta qualidade. Um ovo mexido, cozido ou frito, qualquer um deles oferece quase o dobro de proteína útil para o corpo. Essa ficha demorou para cair, mas agora faz todo sentido. Ok, então, cozinhar o ovo libera o poder da proteína da clara. Mas a polêmica mesmo mora na gema, né? Por décadas a gente ouviu para evitar a gema a todo custo. Colesterol.
Um dos infográficos que a gente tem aqui é até estampa. Mito derrubado. O ovo foi absolvido. Foi absolvido e com provas muito fortes. A análise científica que a gente tem é um resumo de décadas de pesquisa. E a conclusão dos estudos mais novos e bem feitos é que, para a imensa maioria das pessoas, comer 1 ou 2 ovos por dia não tem nenhuma relação com o aumento de doença cardiovascular. Nenhuma. Nenhuma correlação significativa. Aquele medo todo era baseado numa ideia que se provou simples demais. Mas eu olho aqui o dado do USDA e o número ainda assusta um pouco. 372 miligramas de colesterol para 100 gramas de ovo. É um valor alto. Se o número é esse, por que a preocupação diminuiu tanto? A resposta é sensacional. Está em como o nosso corpo funciona. A gente descobriu que o colesterol que a gente come, o da dieta, tem pouco impacto no colesterol que circula no nosso sangue. Como assim? A maior parte do colesterol no nosso corpo é o nosso fígado que produz. E ele age como um termostato inteligente. Se você come mais colesterol na comida, o fígado simplesmente produz menos para manter o equilíbrio. Ele se autorregula. Ah, que analogia ótima! O corpo se ajusta. Então, o que realmente desregula esse termostato? As verdadeiras vilãs são as gorduras saturadas e as gorduras trans em excesso. São elas que fazem o fígado produzir mais colesterol do que devia. Por isso, o foco da nutrição mudou. As diretrizes americanas, por exemplo, até tiraram aquele limite diário de ingestão de colesterol que existia. A recomendação agora é limitar as gorduras ruins. Faz sentido, a ciência mudou, mas a percepção das pessoas demora para acompanhar, né? Eu ainda vejo muita gente com medo da gema. É um caso clássico. Uma informação, quando vira senso comum, é muito difícil de mudar, mesmo com novas evidências. Foram décadas de campanhas falando mal do ovo. Leva tempo para reeducar. Entendi. Bom, então se o colesterol da gema não é o vilão que a gente pensava, o que mais tem ali dentro? Porque a gente ouve que a gema é a parte mais nutritiva, né? O ouro do ovo. E é exatamente isso. A divisão é clara. A clara é basicamente uma embalagem de proteína de alta qualidade com água. Tipo 88% água, 11% proteína. A gema é um tesouro. É lá que ficam quase todas as vitaminas, os minerais, as gorduras boas. É um multivitamínico natural e concentrado. E nesse tesouro, as fontes dão um destaque enorme para um nutriente com um nome que, sinceramente, pouca gente conhece: a colina. O infográfico diz que 90% das pessoas não consomem o suficiente. O que é essa tal de colina? A colina é tipo o herói desconhecido dos nutrientes. Ela é essencial para a estrutura de todas as nossas células. Mas o papel mais importante dela é na saúde do cérebro. Ela é a matéria-prima de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele é fundamental para a memória, para o humor, para o controle dos músculos. Uau! E na gravidez ela é vital para o desenvolvimento do cérebro do feto. E ainda ajuda a manter o fígado limpo, sem acúmulo de gordura. Caramba! E os dados aqui dizem que 2 ovos grandes já fornecem 53% da nossa necessidade diária de colina. É um nutriente que eu nunca parei para pensar, e pelo visto quase ninguém consome o suficiente. É um dos grandes trunfos do ovo, sem dúvida. E o que mais tem de valioso nesse pacotinho da gema? Olhando os dados do USDA e cruzando com a nossa tabela, outros nutrientes saltam aos olhos. 2 ovos te dão 56% do selênio que você precisa no dia. O selênio é um antioxidante superpoderoso, protege as células, ajuda a tireoide. Metade da necessidade diária? Impressionante. Pois é. E tem mais. 37% da vitamina B12, que é essencial para a energia. 35% da riboflavina, a B2, vitamina A, vitamina D. A lista é bem longa. As fontes também falam que o ovo ajuda a proteger a visão por causa de 2 compostos, luteína e zeaxantina. Como é que isso funciona? Isso é fascinante. Luteína e zeaxantina são 2 antioxidantes que têm uma afinidade incrível com a nossa retina. Eles se acumulam lá, na mácula, que é a área da visão central dos detalhes, e eles agem como um filtro de luz azul. A luz das telas? Do sol? Essa mesma. Eles absorvem essa luz de alta energia que pode danificar as células dos olhos com o tempo, protegendo contra a degeneração macular. Então, meu café da manhã com ovos está funcionando como um óculos de sol interno, protegendo meus olhos da tela do computador o dia inteiro? É uma ótima forma de pensar. Exatamente isso.
que benefício inesperado. E tem um detalhe importante. Uma das fontes aponta que a absorção desses nutrientes a partir dos ovos é muito melhor do que a de suplementos. Ah, é? Por quê? Porque eles vêm junto com a gordura da gema, e essa gordura é essencial para o nosso corpo conseguir absorver esses carotenoides. É a sinergia perfeita do alimento. Ok, isso tudo é muito convincente. Mas vamos para a pergunta prática. Aqui todo mundo quer saber. Afinal, quantos ovos a gente pode ou deve comer? Bom, juntando as recomendações das fontes, o consenso para um adulto saudável é que comer de 1 a 2 ovos por dia é seguro e até benéfico. A própria American Heart Association, que já foi super cautelosa, hoje concorda com essa visão. Outros estudos mostram que até 7 ovos por semana não apresentam risco. E essa recomendação muda para pessoas com alguma condição de saúde, tipo diabetes tipo 2 ou quem já teve algum problema no coração? A cautela ainda vale para esses grupos? Sim, e essa distinção é muito importante. Para esses grupos, a recomendação é ter um pouco mais de moderação. As fontes sugerem um limite em torno de 3 a 4 gemas por semana. E claro, a orientação principal é sempre conversar com um profissional de saúde para ter um acompanhamento individual. E por que essa diferença para esse grupo? O corpo deles lida com o colesterol de um jeito diferente? Em parte, sim. Em pessoas com diabetes ou resistência à insulina, o metabolismo das gorduras pode ser um pouco diferente, menos eficiente. Então a resposta do corpo ao colesterol da dieta pode ser um pouco maior. Por precaução, a moderação é a abordagem mais segura. Entendi. Faz sentido. Tem uma tabela aqui numa das fontes que eu achei genial. Ela calcula quantos ovos seriam necessários para bater 100% da meta diária de cada nutriente. E é chocante. A gente precisaria de só 2 ovos para a meta de colina, mas de 24 ovos para de cálcio. Exato. E esse exemplo é a lição mais importante sobre nutrição. O ovo é o que a gente chama de nutricionalmente denso, mas nenhum alimento é completo. Nenhum. Certo. Ele é uma fonte espetacular de proteína, de colina, de selênio, mas ele não tem vitamina C, por exemplo. É pobre em cálcio. A chave para uma dieta saudável não é achar um superalimento, mas combina vários alimentos que são ótimos em coisas diferentes. O ovo com um queijo, que tem cálcio, e uma fruta com vitamina C. Aí sim você tem um café da manhã muito mais completo. Então, para a gente amarrar tudo, a imagem que fica é de uma reabilitação completa, né? O ovo saiu do banco dos réus para se tornar uma fonte acessível, versátil e muito poderosa de nutrientes de alta qualidade. Exatamente. E aquele medo do colesterol foi, para a maioria das pessoas, superado pela ciência. A mensagem final é a de equilíbrio. O ovo não é o vilão que pintaram, mas também não é uma pílula mágica. É uma ferramenta nutricional incrível. Para a grande maioria, incluir 1 ou 2 ovos por dia é uma forma segura, barata e muito eficaz de enriquecer a dieta e preencher algumas lacunas importantes, como a da colina. Perfeito. E só para deixar uma reflexão final, que vem da análise científica que a gente usou, os textos mencionam a presença de proteínas bioativas no ovo. São compostos com nomes como lisozima, que tem ação antimicrobiana, e ovotransferrina, com propriedades anti-inflamatórias. Uau, então vai além da nutrição básica? Muito além. Isso sugere que os benefícios do ovo podem ir muito além do que a tabela nutricional consegue mostrar. Então, a questão que fica é, à medida que a ciência avança, que outras funções de proteção e saúde a gente ainda vai descobrir dentro desse alimento tão comum e, ao mesmo tempo, tão complexo? Datando a ciência.